Bom dia a todos e todas. Bom dia aos nossos palestrantes, muito obrigado por estarem conosco. Agora daremos início ao webinar Futuros da Educação, Aprendendo a Tornar-se, uma iniciativa da Unesco em parceria com a Fundação Santillana, com duração prevista de 90 minutos. A iniciativa da Unesco, Os Futuros da Educação, Aprendendo a Tornar-se, é um esforço ambicioso para repensar a educação e tentar moldar o futuro. A iniciativa tem a intenção de catalisar um debate mundial sobre como repensar o conhecimento, a educação e a aprendizagem em um mundo cada vez mais complexo e incerto. A Unesco tem procurado desenvolver um esforço permanente com o objetivo de colocar em debate público as ideias e já desenvolveu algumas iniciativas para repensar o futuro. Essas iniciativas trouxeram grande contribuição para o desenvolvimento das políticas públicas em educação. Inicialmente, com a elaboração do relatório coordenado por Edgar Forret, em 1972, Aprender a Ser, a Educação do Futuro, que trouxe a contribuição do conceito de aprendizagem ao longo da vida. Depois, com o relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, intitulado Educação, um Tesouro a Descobrir, em 1996, coordenado por Jacques Delors, em que se exploram os 4 pilares da educação. Posteriormente, em 2015, com a publicação Repensar a Educação, Rumo a um Bem Comum Mundial, trazendo a reflexão de uma educação para o bem comum, e agora, frente aos inúmeros desafios que estamos vivendo no campo educacional, lançou a iniciativa Os Futuros da Educação, Aprendendo a Tornar-se. Como parte dessa iniciativa, a Unesco e a Fundação Santillana estão organizando uma série de 4 seminários em língua portuguesa para coletar informações de especialistas, educadores, jovens e sociedade civil, no sentido de contribuir com a iniciativa no âmbito regional da América Latina e Caribe e no âmbito global. Os seminários serão temáticos: produção, acesso e governança do conhecimento, cidadania e participação, garantia de trabalho e segurança econômica, sendo este primeiro sobre sustentabilidade humana e do planeta. É muito importante a participação de todos com perguntas e contribuições por meio do chat nos canais onde o seminário está sendo transmitido. Contamos com a colaboração de todos para que este debate seja enriquecido. Para dar início, gostaria de apresentar um vídeo sobre a iniciativa Futuros da Educação. What kinds of futures do we want to shape? Accelerated climate change, artificial intelligence and biotechnology, increasing exclusion and fragmentation. Our world is becoming more complex and uncertain with many disruptive challenges. Knowledge and learning are humanity's greatest renewable resources for responding to challenges and inventing alternatives. Yet, education doesn't only respond to a changing world. Education transforms the world. But to create the futures we want, we must rethink education. UNESCO has launched a global initiative to reimagine how knowledge and learning can shape the future of humanity and the planet. We are looking at 2050 and beyond. And we want to partner with you to discuss, debate, and re-envision the ways education enables us to become what we want to become. For ourselves, for each other. Thinking together so we can act together. Join the conversation and let's make the futures we want.
Convido agora a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marnova Noleto, e o diretor acadêmico da Fundação Centiliana, Miguel Thompson, para abrirem este seminário. E também transmito ao professor Cristóvão Buarque, que é membro da Comissão Internacional Os Futuros da Educação, a moderação deste painel. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Eu quero começar agradecendo aos nossos convidados. Em primeiro lugar, nosso querido senador Cristóvão Buarque, um parceiro de longa data da Unesco, integrante do grupo da Unesco que discute e debate os futuros da educação. Uma alegria, senador. Nossa querida Marina Silva, também uma parceira de longa data da Unesco, Ricardo Abramovay e a querida Célia Cachabá. Eu quero agradecer também à Fundação Santiliana por essa parceria que nos permite fazer estes webinários em português. A Unesco está organizando uma série de webinários em várias línguas, nas línguas oficiais da ONU, para discutir e debater que educação queremos e teremos para o futuro e de que maneira nós podemos nos comprometer coletivamente com esse debate. Nós precisamos construir uma agenda que permita discutir a educação do futuro. E lembrando, como a Rebeca mencionou aqui, o impacto dos relatórios FOR, do relatório Delors para a educação, nós vemos o tamanho da responsabilidade que pesa sobre essa comissão, que é presidida pela presidente da Etiópia, e tem uma comissão de especialistas mundiais para debater o futuro da educação. É uma comissão internacional que visa instaurar um processo consultivo amplo e aberto, que incluirá jovens, educadores, a sociedade civil, governos, empresas e todas as partes interessadas, envolvendo da forma mais ampla possível as comunidades escolares. O objetivo é mobilizar uma reflexão coletiva. E, além do trabalho da Comissão Internacional, nós queremos um debate público e cidadão que permita pensar juntos para atuar juntos, criando os futuros que queremos e precisamos. Essa consulta cidadã, ela se dará em duas fases. Já no ano passado, ainda antes da pandemia, em outubro de 2019, de agosto a outubro, se iniciou um processo de percepção, de pesquisa, em que a Unesco buscou opiniões, ideias originais de diferentes grupos, com diferentes modalidades de participação. E agora, depois da segunda fase, que foi uma fase de síntese, retroalimentação, em que a Unesco criou o que ela chama de projeto zero, para a revisão de todos os interessados, incluindo os jovens, como eu já disse, a sociedade civil, pesquisadores, academia, políticos e outros atores, nós estamos promovendo diferentes modalidades de revisão. Então, todos podem se envolver no projeto online, buscar maneiras de participar, quer seja organizando um grupo focal, grupos de discussão, convidando diferentes especialistas. Nós sabemos que a pandemia ela terminou por afetar a educação de uma maneira que é sem precedentes, uma maneira que nos preocupa a todos e nos obriga a repensar a nossa humanidade comum. Essa pandemia aprofundou as nossas desigualdades, e isso inclui, sim, as desigualdades educacionais. Ainda antes da pandemia, 1 de cada 5 crianças, adolescentes e jovens já estavam fora dos sistemas educacionais. Nós sabemos que um dos principais obstáculos é e continua sendo a pobreza e a desigualdade. Portanto, nós temos a responsabilidade coletiva
de pensar que educação queremos para transformar o futuro de toda a humanidade. O tema de hoje é um tema importantíssimo, é sustentabilidade. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030, foi um compromisso assinado pelos países. Os países se comprometeram com uma agenda que é das pessoas, para as pessoas. E os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos obrigam a pensar, sim, de que maneira nós podemos, juntos, construir um mundo melhor para todos. O moto das Nações Unidas é não deixar ninguém para trás. O que nós queremos dizer com isso? Quem cabe no nosso todos? Essa é uma pergunta urgente que precisamos nos fazer. Quando falamos não deixar ninguém para trás, significa um compromisso literalmente com todos. E por isso o debate sobre os futuros da educação é tão vital e tão importante. Só a educação transforma o mundo. Educação é um direito humano fundamental e é o alicerce das sociedades democráticas e o motor do desenvolvimento sustentável. Portanto, é com muita alegria que nós abrimos este debate. A representação da Unesco no Brasil sente-se orgulhosa de tê-los conosco para dar início ao debate aqui no Brasil sobre que educação queremos e precisamos para transformar o mundo. Bom, obrigado, Malova, Rebeca, Cristóvão. Nós aqui da Fundação Santillana estamos muitíssimo felizes, né? A Fundação, ela estimula a educação e a cultura o tempo inteiro, e esse tema da questão ambiental é um tema preciosíssimo para nós, né? A gente acha que a gente não pode ter nenhuma escassez no alicerce social e nenhum excesso no alicerce ecológico, né? E mais ainda, o meu orgulho de que comecei como professor sempre ouvindo as frases do Jacques Delors, né? O aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, né? Então, a alegria que está em contribuir a Fundação e a Unesco num novo texto que a gente vai produzir, na linha que foi produzido no Educação, um Tesouro a Descobrir, deixa a gente muitíssimo feliz. E mais ainda a felicidade de ter 4 professores conversando. Eu tenho discutido muito que às vezes tem encontros que não tem professor para falar de educação. E hoje a gente tem 4 professores aqui, professor Cristóvão, professora Marina, professora Célia e professor Ricardo. Então a Fundação está muito feliz com essa prosa que a gente vai ter, e mais importante é que vocês participem mandando perguntas, né? É muito importante nós termos subsídios de todos vocês para a gente contribuir com outros países, para a gente produzir um texto tão lindo e maravilhoso quanto aquele coordenado pelo Jacques Delors. Então, a Fundação Santillana e a Unesco estão produzindo isso nos dá muita alegria, e mais alegria ainda é passar essa prosa para o professor Cristóvão coordenar esse bate-papo. Bom dia a cada uma e a cada um de vocês. Eu tenho imenso prazer em estar com pessoas que eu conheço, respeito e gosto há tanto tempo, e muito, por 2 outras razões. Os patrocinadores desse encontro, aos 2 patrocinadores aos quais eu sempre me senti ligado, a Santillana e a Unesco. Durante anos fui membro do Conselho da Santillana em Madrid, e da Unesco é uma relação, como disse a Marlova, uma relação muito antiga. Mas a outra razão mesmo é o tema. É o grupo que a Unesco deu a honra de fazer parte para pensar o futuro da educação. E eu estou aqui mais para ouvir vocês como membro desse conselho, desse grupo, para levar as ideias que vocês disserem. De qualquer maneira, na linha do que falou Marlova, eu quero dizer que nós temos 3 eixos de preocupação. Um é a educação no futuro ser para todos. Ela mesma, Marlova, falou quantos vão ficar de fora agora por causa da epidemia. E quantos já estão de fora antes? A humanidade ficou global. A gente tem que tratar crianças de qualquer país como crianças do mundo.
Então, primeiro, como levar a educação para todos e por toda a vida. Segundo, é como vai ser a escola do futuro. Como é que a gente vai fazer para que, no futuro, a escola esteja em sintonia com todos esses instrumentos novos, como esse que a gente está usando para falar aqui. E terceiro, o que está mesmo dito no conteúdo, aprendendo a tornar-se e também aprendendo a mudar o rumo da humanidade. A educação tem que ser para mudar cada um de nós, as crianças, sobretudo a partir delas, e como ajudar a mudar o rumo da humanidade por um desenvolvimento sustentável e justo, obviamente também eficiente. Então, eu estou aqui mais para ouvir vocês. Qual é o próximo a falar? Ou já tem perguntas? Então, a gente tem uma ordem aqui, professor. Eu vou passar aqui. Primeiro para a professora Marina. Não estão ouvindo? Né? Estamos ouvindo. Que houve? Então, fala primeiro a professora Marina. Espera aí. Ouviu até o final da minha fala? Ou... Ouvimos. Ótimo, tá bom. Muito bem, Cristóvão. Bem, bom dia mais uma vez a todos e a todas. Primeiro dizer da minha satisfação e gratidão por esse convite para participar desse diálogo com todos vocês, cumprimentando a Unesco, a Fundação Santiliana, e cumprimentando tanto a Marlova quanto o Miguel, meu querido Cristóvão, a Célia e o Ricardo. Acho que algumas questões que foram colocadas de forma bastante instigante, já no título, não é, dessa primeira rodada, que é a sustentabilidade humana e do planeta, pegando as duas dimensões, né? As condições materiais que nos sustentam e nós que fazemos o manejo dessas condições devemos ser igualmente sustentáveis. E o tema bastante aberto, porque geralmente a gente fala qual é o futuro da educação. E o tema já coloca a dimensão da complexidade que o mundo está atravessando hoje e coloca os futuros da educação. E a gente poderia ainda colocar os futuros possíveis que a educação tem para se desenvolver e acontecer nesse contexto de tamanha complexidade. Quando a gente pensa no desafio da sustentabilidade, e não só em relação ao modelo de desenvolvimento em si, mas a sustentabilidade em relação a uma perspectiva mais ampla, porque aí dialoga com essa questão das pessoas e do planeta. Para mim, a sustentabilidade é muito mais do que uma maneira de fazer. E eu explico da seguinte forma. Nós podemos ficar debatendo sobre como produzir energia limpa, como proteger biodiversidade, como fazer para que se tenha cidades que sejam mais sustentáveis, com meio e qualidade de vida mais adequado para grandes assentamentos humanos, como o conhecimento, a tecnologia, a inovação contribui para que tudo isso possa acontecer. Nós estamos no terreno de como fazer para alcançar a sustentabilidade, utilizando conhecimento, tecnologia, utilizando os meios de que dispomos e os meios que criamos para poder alcançar esses objetivos. Porém, como eu disse, a sustentabilidade é mais do que isso. E, para mim, ela começa na sua argamassa, porque ela é também um ideal de mundo, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo. É isso que faz com que, lá atrás, inúmeras pessoas, pesquisadores, jovens sonhadores, não é, desenvolvedores, tenham se debruçado para inventar, não é, a tecnologia que produz energia do vento. Porque essas pessoas tinham um ideal de mundo. É isso que fez com que muita gente se debruçasse para lutar, para criar unidades de conservação, para proteger a biodiversidade. Porque essas pessoas têm um ideal de vida, um ideal de mundo, onde a relação com a gente mesma ela é mais saudável, a relação uns com os outros é mais saudável e a relação com a natureza
é mais saudável. Portanto, a sustentabilidade é uma maneira de ser, uma visão de mundo que precisa ser traduzida nas mais diferentes dimensões, não é, desse fazer humano, não é? E o fazer humano ele vai estar sempre, digamos, sustentado pela visão, pelos processos e pelas estruturas. Essas três coisas têm que estar integradas, não é? Às vezes a gente tem uma boa visão, mas um péssimo processo. Às vezes até a gente tem uma boa visão e um bom processo, mas não é capaz de viabilizar as estruturas. E cada uma dessas dimensões precisam estar plasmadas, né, disso que eu acabei de falar, desses ideais, não é, que dão suporte a essa nova relação com o mundo e com a natureza. Pensando aí o papel da educação, e já sabendo do quão rica está, digamos, aqui a nossa banca, né, eu vou falar algumas coisas. Eu acho que eu tenho 7 minutos, vocês me ajudem aí, porque eu não consigo enxergar aqui o meu tempo. Pensando a educação, para além da educação, não é? Seu lugar. Né? Eu tenho um amigo, o Janete, que ele diz que o futuro do Brasil, e eu diria do mundo, né, passa pelas salas de aula. Né? Claro que é no sentido metafórico, porque tem muitos lugares por onde ele passa, mas a sala de aula adquire uma questão fundamental e estratégica no contexto do mundo que a gente está vivendo, de uma profunda crise, que eu chamo de crise civilizatória, que se expressa na grave crise econômica, social, ambiental, política e de valores. Nesse contexto dessa crise civilizatória, a educação tem um papel fundamental. Esse papel fundamental tem a ver, né, com toda a base de conhecimento, suporte tecnológico, a ressignificação da visão de educação que precisa acontecer, né, nesses futuros possíveis. A educação não é mais uma porta de entrada e uma porta de saída, como era no passado. A educação terá que ser necessariamente, como dizia minha mestra Alicia Fernandes, uma porta de entrada com muitas portas de saída. Isso significa que você entra por essa porta e, dentro desse lugar, há que ter as capacidades, as habilidades, as competências para fazer com que você tenha, não é, condições de criar essas muitas portas com esses materiais e essas habilidades, esses conhecimentos que você vai sair dessa porta por onde você entrou. Então, é uma educação que, de fato, nos ensina a nos tornar naquilo em que estaremos habilitados a fazer. Mas eu diria que o maior desafio da educação é criar o ideal identificatório para sairmos dessa crise civilizatória, ajudar a criar esse ideal identificatório. A humanidade ela se move em determinados períodos da história por ideais identificatórios. O ideal identificatório que nos trouxe até aqui, a partir da Revolução Francesa, era a condensação de igualdade, liberdade e fraternidade. Isso nos tirou de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões de pessoas, produzindo energia, alimento, moradia, meios de transporte e instituições que nos trouxeram até aqui. Se estamos numa crise civilizatória e temos consciência dela, o papel da educação é igualmente ajudar a fazer com que saiamos dessa crise, assim como a crise do feudalismo, né, foi alavancada para uma saída que foi de substituir as monarquias pelas democracias. Agora, nós vamos ter que substituir o modelo insustentável de desenvolvimento por um modelo sustentável de desenvolvimento na nossa relação com o planeta e com a gente mesmo. Portanto, uma das grandes funções da educação, além de ensinar a fazer, é nos ensinar, nos educar para a sustentabilidade. Nós fomos educados, desde a Revolução Industrial, para um ideal identificatório a partir de uma percepção do mundo. A percepção do mundo que nós tínhamos era de um planeta infinito, que a gente podia usá-lo e
poderíamos realizar as nossas, digamos assim, os nossos anseios de felicidade, de sucesso, de pertencimento, a partir, não é, de uma percepção do mundo que era infinito. E esse mundo infinito se relacionava muito bem com aquilo que são os seres humanos em suas expectativas, porque somos seres desejantes, temos capacidades infinitas de desejar. O problema é que o sistema que veio a partir da Revolução Industrial nos ensinou a desejar ter coisas. E nós fomos capturados pelo ideal do ter. Mas agora o planeta, com o que a ciência diz, o que o bom senso indica e a ética exige, está nos mostrando, não é, que ele é limitado. E se ele é limitado, consequentemente nos limita. Como é que nós vamos educar para que as pessoas continuem se sentindo criativas, produtivas e livres em um planeta que nos limita? Então, nós teremos que educar, não é, para que a gente tenha pessoas que tenham uma visão sustentabilista do mundo. Todos éramos, com o ideal que nos trouxe até aqui, desenvolvimentistas. Os progressistas, os socialistas, os conservadores, os cientistas, as pessoas simples, todos tínhamos uma visão de progresso linear, uma visão de desenvolvimento linear que nos trouxe até aqui, majoritariamente. Não é? Do Delfim Neto, até bem pouco tempo, a maioria do espectro de esquerda eram todos desenvolvimentistas e ainda, eu arrisco dizer que majoritariamente são. A partir de agora, né, o paradigma muda e educar significa educar para a sustentabilidade, para o ideário sustentabilista. Porque você poderá ser conservador, mas terá que ser necessariamente sustentabilista. Porque esse é o desafio do planeta. Se a Terra continuar aquecendo, não haverá suporte para a vida. Se a biodiversidade continuar sendo destruída, não haverá suporte para a vida. Todo esse ferramental de nos ajudar a nos tornar, para sermos múltiplos, exige de nós uma ressignificação da experiência com o nosso ideal identificatório. Nosso ideal identificatório, com certeza, estará plasmado pelo ideal do ser. Porque desejar infinitamente ter não é mais possível. Mas se há limites para ter, não há limites para ser. E educar significa sair do terreno, não é, dos limites extensivos, aonde estamos disputando os recursos do planeta, para os limites intensivos, em que nós estamos explorando as nossas capacidades, as nossas habilidades. E explorar as nossas habilidades é impossível fazer isso você com você mesmo. Isso só é possível se for dentro de uma perspectiva colaborativa, de sustentação de cada sujeito por outro sujeito. E isso só será possível também se, dentro dessa nova perspectiva, não é, nós incluirmos aquilo que eu chamo de limites intensivos, porque se há limites para ter, não há limites para ser. Não há limites para pintar o melhor quadro, não há limites para compor a melhor música, não há limites para fazer a melhor poesia. Isso, não é? Nós podemos explorar indefinidamente, sem precisar estar disputando por espaços. Há limites para o uso da floresta amazônica. Há limites para isso. Mas não há limites para que você possa imaginar da melhor forma possível como é que vamos fazer para produzir, não é, a prosperidade admirável, o lucro admirável, o consumo necessário e admirável. E isso é apenas a condição básica. Educar é educar para nos expandirmos, não é? A partir de nós mesmos, na relação uns com os outros, respeitando os limites da natureza. E assim nos tornarmos mais livres, porque não estaremos mais no terreno dos limites extensivos, mais intensivos, onde verticalmente eu posso desenvolver essas habilidades. E isso tem que ser para todos, como disse o Cristóvão. Isso tem que ser para combater as injustiças sociais, isso tem que ser para
viabilizar melhores formas de combate ao preconceito, independente do credo, independente da cor, independente da orientação sexual, não é? De seres humanos que se comportam, não é? Suportando-se uns nos outros. Eu acho que o meu tempo já esgotou, porque era 7 minutos, eu não sei como é que eu estou, mas a educação assume o papel, não é? Como dizia o Adelmo Genro, de ser um ferramental para mudar o mundo e mudar o mundo mudado. A Nádia Bossa diz que a realidade responde na língua em que é perguntada. A educação que nós precisamos promover é uma educação que fala com a língua, com a realidade, na expectativa de que ela é poliglota. E que nós não devemos falar e fazer as mesmas perguntas. Ensinar a fazer perguntas a essa realidade complexa, não é? Que é inteiramente poliglota, mas nós temos sido monoglotas. Produzir energia, carvão, petróleo e gás. A partir de agora, são outras possibilidades, não é? O que orienta os negócios é o lucro, o retorno em termos do dinheiro. A partir de agora, são outras possibilidades. É mais empregos, é mais produtos, é mais materiais, é mais entretenimento, é mais qualidade nutritiva, estética, ética, é mais proteção ao meio ambiente, mais justiça social, não é? Eu diria que o propósito vai estar na base de uma educação para a sustentabilidade. O propósito de que sejamos economicamente prósperos, socialmente justos, politicamente democráticos, culturalmente diversos e ambientalmente sustentável, em um modelo que, não é, seja sustentável não apenas porque aprendemos a fazer, mas porque nos tornamos, como seres humanos, mais integrados uns com os outros e com a natureza. Quem é que passa a palavra para o seguinte? Luciano. Podemos passar a palavra para o professor Ricardo, o Elton. Está dando algum probleminha aqui. Acho que... Então, vamos chamar o professor Ricardo caiu, vamos chamar a professora Célia. Olá, bom dia, agradecer pelo espaço, nessa oportunidade também intercultural, intersocial também, interétnica também, essa possibilidade desse diálogo. Eu sou Célia Chacriabá, aqui do norte de Minas, eu falo que conhece bem a Minas, só quem conhece os Gerais, todo mundo que vai falar do território Chacriabá vai ver aí na internet que fica à margem do Rio São Francisco, mas infelizmente só foi demarcado 1/3 do território original. E todas as vezes que perguntam nós, Chacriabá, vocês são indígenas, vocês sabem nadar? E principalmente a juventude, as mulheres dizem que não. Eu comparo essa negação do direito do território de ter acesso ao rio, assim como um filho que é arrancado do direito de amamentar no peito da mãe. Nós podemos crescer, mas crescemos com trauma. E quando pergunta se nós não sabemos nadar, eu falo que nós só não afogamos no rio por conta da ausência do que nós não vivemos no rio que nos afogou. O território Chacriabá é predominantemente do bioma do Cerrado. Hoje, em torno de 70 povos indígenas no Brasil vivem no bioma do Cerrado e é o segundo maior bioma brasileiro, é o berço das águas. Por isso, hoje, que falar dos biomas Cerrado, Amazônia, Caatinga, Pantanal, Pampa, a Mata Atlântica, é falar dessa sociobiodiversidade também, que é a sustentação do mundo. E falar de educação para o futuro, é preciso falar também dessa educação do passado, porque não dá para curar o mal com a mesma enfermidade, então não dá para repetir os mesmos processos de educação nessa matriz colonizadora.
E é importante dizer isso, porque todas as vezes que nós refletimos sobre o processo hoje, que está muito na moda, a palavra necropolítica, mas o que é a necropolítica, se não essa intenção de ter os povos indígenas como alvo certeiro? E nessa intenção da necropolítica, sempre nos escolheu para morrer não somente o nosso corpo, porque antes desse processo da colonização, nós indígenas era em torno de 5 milhões a população do Brasil, e nós foi reduzido a quase 1 milhão de indígenas. Então, é importante dizer isso, porque quando escolheu nós indígenas para morrer, não escolheu somente os corpos para serem atingidos, mas, sobretudo, uma narrativa da história. Por isso que pensar o rumo da educação para o futuro, nós precisamos fazer uma pergunta. E aí, educação? E aí, Brasil? Vai continuar reproduzindo essa primeira fake news da história, de que Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil? E aí, Brasil? Vocês vão deixar essa orientação política de deixar a boiada passar por cima de nós? Porque a cada 1 minuto que derruba uma árvore, é também parte de nós que estamos sendo cortados. E a cada minuto que corta parte de nós, é a respiração do mundo que corre em jogo. Pensar nessa sustentabilidade, nesse desenvolvimento sustentável, nós precisamos muito mais questionar e pensar no reenvolvimento sustentável. Porque nossos antigos, nossos ancestrais já alertavam há muito tempo sobre esse processo esgotado do capitalismo, desse progresso da morte. Mas foi preciso a ciência dizer, essa ciência que nasce do lado de fora, e não foi considerada essa ciência endógena que nasce do lado de dentro. Por isso que hoje, falar de educação para o futuro é falar de educação que considera essa reflexão também do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos em eminente ameaça pelo capitalismo, por esse progresso da morte. Não é somente um genocídio em nossos territórios indígenas que está em curso, mas, sobretudo, um etnocídio. E quando nos mata pelo etnocídio, que mata a nossa identidade, assim como o processo de educação também construída nessa pilar da matriz colonizadora, mata coletivamente, porque mata a nossa história, mata a nossa tradição, a nossa língua, a nossa memória e, sobretudo, o nosso modo de vida. E, para além do etnocídio, nós vivemos uma ameaça que é do ecocídio, que é quando tenta matar toda a nossa biodiversidade, estão tentando colonizar não é somente o pensamento, mas as nossas terras. Não conseguiu nos exterminar na totalidade no processo da colonização, não conseguiu nos exterminar na totalidade na época da ditadura, quando morreu mais de 8 mil indígenas, e agora tenta colonizar por um processo de agriculturação, que é tentando impor um modo de ocupar o território que não é o nosso. Mas, para além do genocídio, do etnocídio, do ecocídio, nós temos também o epistemicídio, que é quando não considera o nosso processo de pensar a educação, essa ciência que nasce de dentro, não respeita essa professora mais velha que é a terra, não respeita essa ciência do território. Então, nós precisamos pensar hoje que valorizar e reconhecer a demarcação dos territórios indígenas é uma luta também em defesa da ciência, porque não existe elaboração da ciência se não existe o território onde existe a produção e a sustentação do corpo. Hoje, defender os territórios indígenas é também defender a ciência. E, nesse momento, é importante dizer que o principal ataque, além de entender os povos indígenas nessa atual conjuntura desconjuntada política, entender os povos indígenas como inimigo número 1, o alvo certeiro também é o território, o alvo certeiro também é a educação. Mas nós indígenas, nós sempre dizemos que nenhum governo vai conseguir acabar, enterrar com a nossa ciência, porque a ciência ela está dentro de nós. E a cada vez que tenta executar essa ciência, nós temos essa capacidade de refazer e reconstruir esse território. Mas é importante que a humanidade, a sociedade brasileira, toma esse projeto da sustentabilidade humana como uma tarefa não somente civilizatória, como já dizia nossa companheira Marina, de muitas lutas, mas também uma tarefa de uma luta planetária, humanitária. E também porque, nesse momento, nós precisamos repensar qual é essa civilização. Porque no processo histórico da civilização, nós precisamos compreender que, muito mais do que uma dívida externa com nós, povos indígenas, nós temos uma dívida histórica com os povos indígenas. Nós não podemos reproduzir o mesmo genocídio e essa matança coletiva. Hoje,
hoje, nesse momento, 13 de agosto, já são em torno de quase 700 indígenas mortos pelo Covid-19. Já são quase 23 mil indígenas contaminados. Já são 145 povos indígenas atingidos. Para a maioria da população, pode não representar o extermínio da totalidade. Mas para nós, povos indígenas, a cada 700 indígenas que estão sendo enterrados pelo Covid-19, é uma mão que deixa de sustentar o Maracá. Estão enterrando nossos doutores, estão enterrando a força ancestral que sempre sustentou essa luta para que não retrocedesse o nosso direito. Enterraram nossos doutores da ciência milenar, porque a cada vez que enterrou, semana passada, quase 5 indígenas, lá no Alto Xingu, enterrou também os doutores. É muito mais difícil essa partida prematura. É muito mais difícil entender que nós, povos indígenas, sempre morremos prematuramente nessa necropolítica. Nós não vamos superar esse racismo no Brasil enquanto continuar existindo também o racismo ambiental. Porque o racismo ambiental, ele escolhe o nosso território como alvo certeiro. E se a humanidade, se a sociedade brasileira não entender que a cada vez que morre parte de nós indígenas, está morrendo também parte da sociedade brasileira, essa parte da sociedade que não se importa com isso também já morreu em certa medida, porque morreu o princípio de humanidade. Não existe vacina para as queimadas, não existe vacina para o desmatamento, não existe vacina para o garimpo. A única cura para esse momento é reativar nosso princípio de humanidade. Porque, certamente, a cura para esse momento não é somente essa ciência que já está mais avançada da pesquisa no laboratório, mas no reativar de nosso princípio de humanidade. Nós estamos enfrentando um momento muito truculento, mas os danos das mudanças climáticas, ele não tem período para acabar. A pandemia tem um período de pesquisa que dá para acabar, mas enquanto esse momento não. E as pessoas que conseguirem passar por essa guerra humanitária, civilizatória, uma guerra respiratória, vai ter que enfrentar o segundo momento, que é consequência das mudanças climáticas. Mas uma sociedade brasileira, a humanidade sem os povos indígenas, vão enfrentar a febre mais alta, o planeta entrará em convulsão. Mas uma sociedade sem os povos indígenas não vai ter a cura, vai ter matado o principal princípio ativo. Hoje, a população indígena em todo o mundo, nós somos 5% na humanidade. Mas, na verdade, nós somos responsáveis por defender 82% da biodiversidade do mundo. Essa tarefa é exaustiva. Nós precisamos repensar os processos da educação, porque nós temos um compromisso muito importante, que não é somente pensar a educação para transformar, para ensinar para a ciência, mas, sobretudo, a transformação das consciências. Não é possível que nós vamos passar por todo esse momento e que as consciências continuem a mesma. Porque nós temos medo dessa recolonização programada. Porque uma educação para o futuro é uma educação do pensamento livre, dos territórios livres, dos corpos livres, porque não existe democracia sem a demarcação dos territórios indígenas. Toda monoculturação mata. Mata a terra, mata o pensamento, mata uma sociedade. E é bem comum que as pessoas dizem o prato que dá maior sustância para todo mundo é aquele que é colorido, é aquele que vai dar sustância para o corpo. Mas ninguém pensa assim num projeto também da terra. Ninguém pensa assim num projeto de sociedade. Se matar a diversidade do Brasil, pensa o Brasil sem a população indígena, pensa o Brasil sem a população negra, pensa o Brasil sem povos e comunidades tradicionais. Nenhuma sociedade suporta a sua própria monocultura. Toda monocultura mata. O racismo mata, o Covid-19 mata, a mineração mata, a ausência do Estado brasileiro, assim como a presença do Estado brasileiro mata. Não dá para dizer qual é a arma mais perigosa. Todas essas armas matam, apenas em velocidade diferente. Nesse momento é urgente repensar o projeto de educação. E não dá para pensar esse projeto de educação sem pensar numa ciência que respeite o ensinamento do útero da terra. As pessoas são capazes de construir cidades inteiras, desenhar cidades inteiras, mas perdeu a conexão com a raiz do útero do território.
As pessoas elas sabem dizer seu endereço, mas elas perderam a conexão de onde ela vem, de onde é a origem. E o governo brasileiro diz, pouco tempo, mas os povos indígenas estão querendo ser humanos, estão se tornando mais humanos como nós. E eu falo que eu duvido de uma capacidade de ser humano, porque somente sabe ser humano aquele que sabe ser terra, aquele que sabe ser bicho, aquele que sabe ser semente, aquele que sabe ser rio, aquele que sabe ser árvore. Só sabe ser humano quem sabe ser semente. Porque não existe sustentação do mundo sem pensar essa semente da biodiversidade. E quando o ex-ministro da Educação dizia que não suporta o termo indígena, que nós temos que acabar com esse privilégio. O genocídio indígena no Brasil não é o privilégio. As populações indígenas estão sendo reduzidas, a biodiversidade, o cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga corre risco. Isso não é um privilégio. Morrer nunca foi um privilégio. Nós precisamos tomar com essa responsabilidade um outro caminho da educação. Eu acredito muito no processo da educação por uma educação territorializada, aquela que não sequestra o nosso tempo, pois a ciência está em crise, a política está em crise, e nesse projeto de crise, porque sequestrou o nosso tempo, sequestrou a nossa liberdade. Meu avô tem 80 anos, ele está ali dentro, ele disse que para possuir o primeiro relógio dele, ele teve que fazer 2.000 adobes de barro. Mas depois que ele adquiriu o relógio, ele perdeu tempo. Do que adianta a gente comprar o anseio do relógio se for para perder o tempo? Nós precisamos retomar nossa liberdade do tempo. E quando o capitalismo diz que nós, povos indígenas, nós somos uma ameaça para o capitalismo, é o contrário. O capitalismo que é uma ameaça para todos nós, não somente indígenas, porque ele visa controlar o nosso tempo. Ninguém tem liberdade quando é controlado pelo tempo. Todo mundo, nesse momento, está atingido pelo Covid-19. Mas dizer que, nesse momento, nós estamos sendo mortos não somente por essa crise do Covid-19, mas, sobretudo, porque está escancarado a recolonização desse Covid, que é a herança do projeto de 1500. Nós precisamos retomar e curar esse projeto da sociedade, porque pensar essa outra ciência é pensar um caminho da cura. Não se pode curar o mal com a mesma enfermidade. Nós precisamos de outro remédio que vem da ancestralidade. Ninguém fala, por exemplo, em imunidade espiritual, mas muito mais do que planos emergenciais, nós precisamos construir o nosso plano espiritual, o nosso plano ancestral, que é para retomar o reencantamento, o reesperançar, porque nós temos um desafio muito maior do que reflorestar corações, mas sementear também muitas mentes e sementear a esperança pela vida. Muito obrigada. Muito bom. Professor Cristóvão, o senhor coordena. Sou eu que coordeno? Isso. Mas eu não tenho uma lista de para quem devo passar a palavra. O Ricardo. Para o Ricardo. Muito bem. Eu quero depois fazer um pequeno resumo do que eu vi até aqui. Tá bem? Isso é que a moderação seria isso. Só que esse último discurso da Célia a gente deveria imprimir, traduzir e distribuir para o mundo inteiro. Isso mesmo. Mas depois eu falo sobre isso. Ricardo, com a palavra. Depois do Ricardo, quem é? Aí eu faço as perguntas que estão apresentando, certo, e aí eles vão respondendo. Professor Ricardo. Meu microfone está aberto, mas eu estou praticamente mudo depois do que eu ouvi, porque é muito emocionante ouvir o que nós acabamos de ouvir e também depois do que a querida Marina Silva falou. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, uma honra, uma alegria estar aqui com os queridíssimos amigos Cristóvão e Marina. Muito obrigado, Célia, pela articulação, pela consistência, pela maturidade daquilo que você nos colocou, pela profundidade do que você está nos expondo. E você pode imaginar a dificuldade de um professor
branco da Vila Madalena de São Paulo falar depois do que eu ouvi. Mas vamos lá. Eu acho que educação para sustentabilidade. Sustentabilidade é o mais importante valor do século XXI. Nesse sentido, tanto a Marina como a Célia insistiram nisso. Sustentabilidade não se refere simplesmente a meio ambiente. Sustentabilidade não se refere a coisas. Eu vou pedir para o... Acho que é o Cristóvão, que deve estar com o microfone aberto. Se ele puder fechar o microfone. Aqui não tem nada indicando o microfone. Você põe o teu telefone em pé, você vai ver o ícone do... Eu descobri isso agora. Bom, vou continuar. Então, sustentabilidade não se refere a coisas. Sustentabilidade tampouco é simplesmente meio ambiente. Sustentabilidade virou uma espécie de resumo da ideia de desenvolvimento sustentável. E quando se fala em desenvolvimento, a definição mais bonita e mais precisa de desenvolvimento, e é a definição que inspira as agências das Nações Unidas, é a definição dada por Amartya Sen. Desenvolvimento é o processo permanente de expansão das liberdades substantivas dos seres humanos. Vejam que esse microeconomista que foi contemplado com o Prêmio Nobel de Economia, na sua definição de desenvolvimento, não entra uma palavra referente a coisas. Entra, fundamentalmente, o que são as pessoas e como é possível que as pessoas floresçam. E o desenvolvimento consiste justamente nesse processo de florescimento. Essas liberdades das quais fala Amartya Sen têm que ser liberdades substantivas, não é simplesmente a liberdade formal. Liberdade substantiva é demarcação de terras indígenas. Liberdade substantiva é a cultura, é o patrimônio representado pela cultura material e a cultura espiritual dos povos indígenas ser respeitado e ser valorizado pelo conjunto da sociedade e ensinado, mostrado na sua diversidade a toda a sociedade. Então, quando nós falamos de desenvolvimento, de sustentabilidade, nós não estamos falando simplesmente da obtenção de coisas. Aliás, uma dimensão muito importante do pensamento do Amartya Sen, e que muitas vezes não é levada em consideração, é que o importante, mesmo na vida econômica, não são as coisas, e sim aquilo que as pessoas fazem das coisas. Peguemos o caso da alimentação, por exemplo. O mundo produz cada vez mais alimentos, só que existe hoje no mundo uma pandemia de obesidade que mostra que os alimentos que estão sendo oferecidos para a sociedade são alimentos, claro, que preenchem necessidades sociais, mas, ao mesmo tempo, eles têm sido, em função da organização industrial e, sobretudo, da oferta crescente de alimentos ultraprocessados, eles têm sido vetores de algumas das mais importantes doenças do mundo contemporâneo. O convite que a sustentabilidade nos faz é de pensar o sentido daquilo que nós fazemos, inclusive na vida econômica, que, em tese, seria uma esfera da produção social em que a noção de sentido não caberia, não teria lugar. Talvez no mundo com 1 bilhão de habitantes, esse raciocínio, o importante é que a economia funcione e o resto deixa que os atores privados vão se virando, talvez esse raciocínio fosse válido. Num mundo com quase 8 bilhões de habitantes, caminhando em direção a 11 bilhões de habitantes, nós precisamos saber não apenas produzir coisas, mas para quem, para onde e para que nós produzimos coisas. Então, nós precisamos, e isso eu acho que aprendi anos atrás com a Marina Silva, é claro que a humanidade precisa de muito mais coisas. Tem
tem populações passando fome, tem populações que estão afastadas dos sistemas públicos de saúde, mesmo a educação, tem uma grande quantidade ainda de meninas que estão fora do sistema educacional, mas nós precisamos também aprender o menos, aprender a fazer. Tem coisas das quais nós precisamos de menos. Nós precisamos de menos automóveis nas ruas emitindo gás, poluição. Nós precisamos de menos alimentos ultraprocessados. Nós precisamos de mais saúde, de mais cultura, de mais música, de mais poesia e assim por diante. Então, em primeiro lugar, uma educação para a sustentabilidade não é simplesmente uma educação para que o sistema econômico seja um pouquinho menos agressivo aos serviços ecossistêmicos dos quais nós dependemos. Uma educação para a sustentabilidade é uma educação que procura o tempo todo fazer com que as pessoas sejam capazes de reflexão e autorreflexão a respeito do sentido daquilo que elas estão fazendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de abordar ganhou uma atualidade fantástica com a pandemia, foi abordado pela Marlova, foi abordado pela Marina e foi abordado pela Célia. Nós precisamos pôr a luta contra as desigualdades, no plural, no centro do sistema educacional. Antônio Prata fez uma coluna recentemente na Folha de São Paulo que corresponde à experiência de, provavelmente a do Cristóvão, a minha sim, que é a seguinte: eu passei a minha vida sem ter um colega negro. Eu fui ter meu primeiro colega negro em sala de aula quando, aos 17 anos, eu fui passar meu baccalaureat na França. É uma coisa impressionante. E nós naturalizamos esta segmentação. A violência nas escolas, a violência contra os professores, a desvalorização do trabalho do professor, se nós continuarmos numa sociedade em que aqueles que podem colocam os filhos nas melhores escolas privadas e a grande massa da sociedade ou põe em escolas públicas onde a falta dos professores é permanente, onde a violência é permanente, ou em escolas privadas de baixíssima qualidade, nós não poderemos superar o problema das desigualdades que nós temos e que são gravíssimos. Várias pessoas que exerceram funções públicas fizeram promessas de que poriam seus filhos, seus familiares em escolas públicas. Isso nunca pôde acontecer. O Brasil, mas eu tenho a impressão que isso não é um fenômeno especificamente brasileiro, o Brasil tem uma dívida com relação às populações que não conseguem sequer sonhar o acesso a políticas públicas. Felizmente, a política de cotas atenuou esse problema e hoje eu passei minha vida na Universidade de São Paulo durante 30 anos, devo ter tido 4 ou 5 alunos negros. E hoje eu fico feliz quando colegas meus que estão na Faculdade de Economia me dizem que aumentou consideravelmente a presença de alunos negros, a presença de alunos negros em sala de aula. Nossa educação tem que falar de racismo. Racismo não é simplesmente alusivo. Nós somos uma sociedade racista. A morte de George Floyd fez com que os movimentos contra o racismo emergissem com uma força extraordinária no mundo todo. No Brasil, o Brasil é uma sociedade racista, não é absurda a ideia de que nosso problema é simplesmente a desigualdade de renda e que pobres brancos e pobres negros é mais ou menos a mesma coisa. Não é, isso tem que estar na base do sistema educacional, assim como nós precisamos cultivar no nosso sistema educacional o respeito pela diversidade. Que diversidade? Não só a diversidade étnica, a diversidade que faz com que nós
tenhamos orgulho de ser uma sociedade tão diversificada, mas a diversidade, nossos professores precisam aprender a lidar com as diversidades de opções e de opções, não, perdão, é uma palavra errada, a diversidade das inclinações pessoais com relação, por exemplo, à sexualidade. Esse é um tema que é absolutamente tabu nas escolas, a respeito do qual as crianças sofrem muito, com relação ao qual os professores não estão preparados para lidar, e isso tem que ser um tema das escolas. A mesma coisa com relação a drogas a partir de uma certa idade. Nós vivemos numa sociedade em que o tema da guerra às drogas e todos os dirigentes responsáveis com espírito democrático que viveram a guerra às drogas hoje sabem que a guerra às drogas não passa de um pretexto para que autoridades públicas se juntem a grupos criminosos para lucrar com isso. Esse tema da guerra às drogas tem que ser enfrentado, a guerra às drogas tem que terminar, e o que nós precisamos fazer é informação precisa, informação de qualidade para os jovens, e não simplesmente achar que o jovem não vai ter curiosidade por droga ou que o jovem não vai ter curiosidade por sexo. A educação tem que enfrentar esses problemas, e os nossos professores tão longe de ter uma formação minimamente qualificada com relação a isso. O mesmo se aplica ao tema das religiões. É fundamental que a escola cultive o respeito a todas as religiões, mas não apenas as religiões cristãs ou judaico-cristãs. É fundamental que as escolas saibam aproveitar essa gigantesca riqueza espiritual que vem das comunidades indígenas e das religiões africanas, e que isso seja aprendido na escola, não como doutrinação, mas como expressão da diversidade do ser humano, da mente humana e das possibilidades que nós temos diante de nós quando nós sabemos respeitar a espiritualidade daqueles que são diferentes de nós. Professor Cristóvão, eu vou passar para o senhor e depois eu começo a fazer algumas perguntas, tá bom? Então, uma fala rápida do senhor e depois eu começo a trazer as perguntas da audiência, tá bem? Tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber como vocês vão fazer para que isso chegue a todos os membros do Conselho. A Marlova pode providenciar isso. De imediato, podemos enviar, mesmo em português, para uma das figuras mais importantes do nosso grupo, que é um grande professor português, o Novas. Eu quero resumir um pouquinho, se é possível, as falas. Primeiro, no caso da Marina, que trouxe para nós a ideia da sustentabilidade como um compromisso central da educação daqui para frente. Lembre que eu falei que os desafios são todos com a educação e por toda a vida, uma nova escola, que não é o tema de debate aqui, como é que vai ser a escola sair do tempo teatral para o tempo cinematográfico com os novos recursos, e o conteúdo. Nós ficamos aqui no terceiro. E a Marina trouxe a ideia da sustentabilidade, mas ela trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, que é a ideia de sair da visão linear do progresso para uma visão de árvore do progresso, onde, por exemplo, não há por que não considerar que um grupo indígena ele tem o seu progresso, ainda que para nós ele pareça não avançar. O seu progresso é ficar como ele é, se for a preferência deles. A Marina trouxe essa ideia e me fez lembrar que nós precisamos preparar nossas crianças para entenderem que é preciso dobrar uma esquina, a humanidade inteira, saindo desse progresso que a Marina chamou de linear para um outro progresso. E aí eu creio que a grande aula foi da Célia, sobre esse novo progresso. Quando ela traz a ideia e diz, e aí Brasil, Célia, é preciso dizer, e aí mundo?
Para onde é que nós queremos ir a partir de agora? Aí nós vamos ter que redefinir riqueza e redefinir pobreza. Uma tribo indígena que vive como deseja não é pobre, a não ser quando ela diz eu quero vacina contra o Covid. E se não tiver, aí ficou pobre, porque ela melhoraria a vida dela por uma opção dela. Claro, quem convive com todos, não isolada. A gente precisa redefinir pobreza e riqueza. E aí eu volto com uma coisa que foi falado, creio que pelo Ricardo. E ela disse também, a Célia, uma coisa que eu achei muito interessante, que pelo menos é como eu imaginei. Nós temos que respeitar os povos indígenas, até mesmo se eles quiserem se incorporar. Mas é uma decisão deles. E se eles decidem se incorporar, se anulando, ou seja, nós assistindo a um etnocídio, a gente tem até que lamentar, mas tem que aceitar. Mas não induzir isto como muitos estão querendo induzir, achando que o progresso exige não ter índios, não ter povos indígenas. Ter povos indígenas, ter diversidade, na linha do que o Ricardo falou, é um indicador de riqueza. Um país é tanto, uma sociedade, uma nação, é tanto mais rica, quanto mais diversidade tiver. E essas diversidades poderem conviver. E ela disse uma coisa que eu gostei muito, ou pelo menos assim eu interpretei. Uma humanidade sem os seus diversos povos, inclusive indígenas, é uma humanidade mais pobre. E uma frase que eu acho que a gente deveria manter. Só pode ser humano aquele que sabe ser árvore. Eu adorei essa frase. Ela disse outras coisas além de árvore. Eu até ficaria na árvore. Não é humano quem não sabe ser árvore. Como não é humano quem sabe o endereço, mas não sabe de onde vem, como ela disse na Terra. E aí eu colocaria também como uma coisa fundamental do que ela disse, citando, não sei se o pai ou o avô eu creio pela idade, que é a ideia de que quando ele ganhou um relógio, perdeu a noção do seu tempo pessoal. E é isso que a humanidade vem fazendo com esse progresso que está aí. Muitos chamam de capitalista. Não, o socialismo também fez isso. Não é o capitalismo, é a civilização industrial, com as suas duas caras, socialismo e capitalismo. Nós conseguimos dar relógio e tirar o tempo. E aí eu entro numa coisa que o Ricardo falou, que eu achei muito interessante. Quando ele citou Amartya Sen, na ideia de que progresso é o aumento da capacidade de liberdade. Mas o Amartya Sen nunca falou, e eu já disse isso uma vez num encontro com ele, que não é só aumentar a liberdade, é saber usar a liberdade. Porque grande parte da liberdade conquistada pelo mundo moderno em reduzir o tempo de trabalho para ter tempo livre foi usado indo ao shopping. Foi usado numa coisa que é o ter, como a Marina falou, e não o ser. Nós temos que ampliar o horizonte de liberdade e saber como usar essa liberdade para ampliar o ser que nós somos, e não apenas o ter. E aí, Célia, ficam duas coisas que eu acho do que você falou. A gente precisa aprender de onde a gente veio da Terra e como usar o tempo, como ser que nós somos. Como usar o tempo. Talvez esse seja um desafio grande. Eu creio até que a educação deve começar com certas noções de psicanálise, para que as crianças entendam o que é que cada uma delas é. O que é que cada uma delas, como cada uma delas deve usar o seu tempo. A educação tem que pensar nisso. E, finalmente, Ricardo, eu gostei muito da sua fala, e um toque. Você disse, achou que eu pudesse não ter tido aluno negro. Eu tive, porque eu estudei em colégio de padres, e eles atraíam pobres, e aí tinham alguns negros. Mas o primeiro médico negro que eu fui, eu estava em Angola, e já tinha mais de 60 anos. Isso prova como nós excluímos os negros da nossa educação. Mas eu me preocupo menos com a exclusão dentro da universidade e mais com a exclusão nas primeiras letras, nas contas, na conclusão do ensino médio. Eu sempre fui defensor das cotas para negros na universidade,
mas isso só beneficia quem já terminou o ensino médio. Eu quero, aliás, a cota para negros, para mim, não beneficia o jovem negro que entra, beneficia o Brasil, que passa a ter pessoas de ensino superior de cor negra. A gente devia era agradecer aos jovens negros que conseguem entrar na universidade com cota, e não dizer que está fazendo um favor. Agora, eu gostaria mesmo da cota de 100%, terminando o ensino médio com a máxima qualidade. E nessa qualidade tem uma coisa que você trouxe na sua fala, é a diversidade. E você falou todas elas. Começou pela racial, a religiosa, de gênero, de tolerância com as opções sexuais. A educação tem que formar uma mente que goste da diversidade, que considere a diversidade como um valor, uma riqueza. Essas falas de vocês, para mim, foram muito, muito interessantes, úteis, enriquecedoras. E eu insisto, Marlova, Luciano, nós precisamos levar isto para os 15 membros do Conselho. Eu não sei se isso está sendo feito em outros países. E não sei se em outros países nós vamos ter falas como essas. Até porque o Brasil tem problemas que hoje não é mais de muitos países. E esses problemas é que nos faz melhor, é que nos desperta. Então, essas 3 falas, para mim, foram preciosas e eu gostaria muito de vê-las escritas, porque ainda sou do tempo de gostar de pegar no texto. Mas a Santiana e a representação da Unesco no Brasil estão dando uma grande contribuição para o mundo inteiro, nesse momento, ao nos trazer essas 3 palavras. Muito obrigado a cada um e cada uma de vocês. Bom, professor, a gente está consolidando todas as perguntas e as falas aqui que vieram hoje, né? E vou passar algumas perguntas, são muitas as perguntas, vou citar algumas pessoas que fizeram, Davi Souza, Ruth Zornetti, o André Lázaro, a Célia Cunha, a Dinalva, o Biel, tem várias pessoas aqui fazendo perguntas e eu vou sintetizar um pouco. Uma é a questão, como é que a gente vai conciliar a sustentabilidade com a questão econômica, né? Como é que a gente vai trazer elementos da economia para uma bioeconomia, por exemplo, tá? Se já existe algum trabalho nesse sentido. A gente vai discutir também aqui a questão dessa influência capitalista, liberal ou neoliberal, que está flexibilizando tudo em favor do capital e está deixando tanto o ambiente como a sociedade oprimida, né? A gente tem uma pergunta sobre a questão da educação, da sustentabilidade como um tema transversal, né? Será que é possível a gente trabalhar isso tanto nas licenciaturas como no ensino básico? E tem uma pergunta muito legal aqui, deixa eu ver, sobre a Carta da Terra, né? Se é possível o Estael de Lima fala um pouquinho sobre se é possível trabalhar a Carta da Terra de maneira efetiva. Então, são essas perguntas, a gente tem aí 4, 5 minutos para cada um falar, e depois, ao final, a gente vai passar para o professor Cristóvão. Então, vou passar aqui para o Ricardo, tá? Ricardo, Marina e Célia, mais ou menos 5 minutos é um problema, né? São problemas grandes para falar em 5 minutos, mas depois a gente vai consolidar esses textos, tá bom? Ricardo, para você. Obrigado. Eu vou então pegar a parte das perguntas referentes, deixa eu só marcar aqui o tempo para eu não ultrapassar, porque eu sei que a gente está em cima da hora, referente à economia. 2 coisas importantes. O mundo está vivendo hoje uma transição que um livro que acabou de ser publicado, e desculpem a propaganda, se você entrar na página do UOL, eu publiquei um artigo sobre esse livro, está hoje na página do UOL, sobre sustentabilidade. É do John Elkington, que é um grande consultor, um conhecido consultor, e o livro se chama Cisnes Verdes. O que são os cisnes verdes? Basicamente, a ideia é que nós hoje temos tecnologias com um grau de sofisticação voltadas à sustentabilidade que abrem caminho
há não só a descarbonização da economia, mas há formas produtivas com respeito à biodiversidade, com valorização da biodiversidade e com utilização sustentável daquilo que a biodiversidade nos oferece. Que se trate de alimentação, energia ou infraestrutura, nós temos, tecnicamente, as condições de fazer uma transição em uma ou duas gerações para um tipo de organização econômica que vai permitir que nós sejamos capazes de interromper aquilo que está acontecendo hoje, que é, hoje nós usamos o capital natural que o mundo nos oferece, que a Terra, aquilo de onde nós viemos, nos oferece, nós usamos e estragamos esse capital natural num ritmo muito maior do que nós somos capazes de regenerá-lo. Nós hoje temos tecnologias para evitar isso. O que nós não temos são orientações dos atores privados nessa direção. Então, por exemplo, dos atores privados e também dos atores públicos. Por exemplo, vocês sabem quanto as empresas de petróleo hoje investem em energias renováveis? Na média, no mundo, menos de 1% de tudo que elas investem é investido em energias renováveis. Ou seja, as empresas de petróleo hoje são uma força de puxar o cisne verde para trás. Mas os cisnes verdes estão aí, depende de como nós nos organizamos para que a gente consiga aproveitar toda essa inteligência. E um segundo aspecto muito importante é o seguinte: a ideia de que quanto menos Estado houver na economia, mais a economia vai poder prosperar, porque os atores privados vão receber dos mercados as sinalizações necessárias para que façam os investimentos corretos, etc. Essa ideia, que já tinha sido abalada na crise financeira de 2008, agora, com a Covid, ela foi simplesmente sepultada. É só alguém que não consegue tirar o olho do retrovisor e da bajulação do seu chefe, como Paulo Guedes, que ainda acredita nisso. Hoje, os grandes economistas do mundo e as grandes instituições financeiras do mundo reconhecem que o papel do Estado é absolutamente central na inovação tecnológica, na luta contra as desigualdades e na emergência de uma economia capaz de regenerar os tecidos sociais e naturais que até aqui o crescimento econômico tem sistematicamente destruído. Isso é extremamente importante e não é blá, blá, blá. Isso já está se traduzindo no Green New Deal europeu. É uma quantidade de recursos gigantescas que está sendo investida nessa direção. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos adotou o Green New Deal como sua orientação fundamental. China e Índia estão indo nessa direção, apesar de todos os problemas com a democracia que tem esses países, eles estão trabalhando seriamente para descarbonizar, enquanto que nós, no Brasil, estamos fazendo chacota do desmatamento na Amazônia, quando o ministro Paulo Guedes compara o desmatamento da Amazônia com o incêndio da Notre Dame, ou dizendo que os Estados Unidos também fizeram queimada, também fizeram desmatamento, o que é um absurdo, porque quando um país se desenvolve, das primeiras coisas que acontece é que ele passa a preservar o seu patrimônio natural. Isso, os países desenvolvidos estão fazendo muito mais que o Brasil, e o Brasil não tem nada que ficar dizendo vocês fizeram e nós também vamos continuar fazendo. Então, nós temos a oportunidade fantástica teríamos a oportunidade fantástica, não fossem os governantes que nós temos hoje, de fazer parte da vanguarda dessa que é a grande transformação tecnológica do mundo contemporâneo, que é a transformação em direção a uma economia
regenerativa. Professora Marina e professora Célia, como é que a gente faz a educação caminhar nessa linha que o professor Ricardo contou? E como é que a gente constrói isso dentro de um processo educativo no ensino básico e no ensino superior? A sustentabilidade como tema. Professora Marina. Professora, está sem som. Ah, isso. Continua sem som? Teve uma das questões que foram colocadas, e o Ricardo pegou essa da economia. Eu vou tentar dialogar com essa questão de como se traduz isso na escola, que você colocou, Miguel, da seguinte forma. A pergunta que foi feita era como que o capitalismo e a sustentabilidade podem convergir ou não convergir, pelo que eu entendi, não é? E se a gente está pensando em promover uma educação que nos leve a uma mudança profunda do atual modelo, primeiro é preciso a gente ter a clareza de que isso não acontece da noite para o dia, não é? As culturas milenares, ancestrais, como disse a Célia, elas têm essa vantagem. Nada é feito da noite para o dia. Essa ideia de tempo para processar, ver e perceber, ouvir e compreender, aprender a fazer na relação com o objeto, né? Sem ter a pretensão de primeiro querer destruir o objeto. Né? Acho que a Célia foi assim, o exemplo em 3 dimensões na fala dela, disso que é a ideia do ideal do ser, não é? E trazendo a ideia do saber narrativo. Quando a gente fala da necessidade de educar para um modelo sustentável de desenvolvimento, e as Nações Unidas trabalham com 3, 4 dimensões desse modelo, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade cultural. Eu ousei acrescentar mais 3, que é a dimensão da sustentabilidade política, da sustentabilidade ética e estética. Mas não é disso que se trata falar aqui, mas eu acho que o modelo deve incorporar tudo isso. Quando a gente diz que precisamos sair do modelo atual insustentável para um modelo sustentável, está sendo feita uma denúncia muito profunda e radical do atual modelo. Só que não na perspectiva idealista que já tivemos antes, que isso viria, como já ouvi uma vez o Cristóvão falando, na forma de uma ruptura. Vem na forma de uma transição, de uma espécie de mutação, como diz o Fritjof Capra. A gente achava que fazia uma ruptura abrupta e, no outro dia, a sociedade era ideal. Não se produz energia para quase 8 bilhões de pessoas, como disse o Ricardo, da noite para o dia. É preciso uma transição. Mas só que essa transição ela não pode ser num tempo tão longo em que a gente atinge uma situação em que não há mais como resolver o problema. Então, está sendo feita uma denúncia profunda do atual modelo, está se dizendo que ele é insustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista cultural. O atual modelo não tem lugar para a narrativa que a Célia fez, porque ele tende a homogeneizar as culturas. Essa transição ela vai acontecendo à medida em que nós formos capazes de criar uma outra superfície para onde possamos migrar. Então, educar nossas crianças e os nossos jovens, inclusive os nossos jovens que são herdeiros de grandes fortunas, é para que eles não coloquem mais o seu dinheiro na energia que é produzida do petróleo, do carvão e do gás. Para que eles não coloquem mais o seu dinheiro para mudar o modelo em quem faz a competição pelo caminho de baixo, que destrói a terra dos índios, que contamina os rios com mercúrio, que pratica a destruição de recursos de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas. Não é? A educação vai ter que lidar com
a ideia, né, dessa coisa do consumo desejável, do lucro admirável, entendendo prosperidade e riqueza não como dinheiro, mas como qualidade de vida. É assim que a gente traduz isso, né? Gostei muito quando o Cristóvão falou. Quando o presidente diz, né, aqui no Brasil, de que os índios, o vice-presidente falou que os índios vivem como mendigo em terras ricas. Ele está redondamente enganado. Quem está fazendo isso somos nós, que estamos empobrecendo a nós mesmos e a terra, porque quando você derruba um cumaru de 35 metros de altura, não é? Com 2,5 metros de diâmetro, em 20 minutos com a motosserra e planta capim, a gente é que está transformando não apenas as pessoas em mais pobres, mas a terra em mais pobre. Então, educar é mudar esse modelo. E esse modelo insustentável, é claro que ele vai resistir. E ele resiste. Ele tem aí a força do Leviatã, é uma espécie enfim, é como se fosse o computador que antecipa todas as jogadas. E ele tem essa tendência. Aparece uma coisa nova, ele quer fagocitar em benefício dele próprio, para continuar. Mas caberá a nós educar no sentido de quebrar a identificação que se tem com esse sistema. Existem os que estão identificados com o sistema de forma tal que ele nem percebe o mal que ele causa a nós mesmos, causa a natureza e a própria, enfim, dinâmica de desenvolvimento da riqueza, entendendo a riqueza como sentido mais amplo, não é? Ser rico numa comunidade indígena é ter o rio com peixe, como disse a Célia. Ser rico é poder fazer a sua roça de subsistência para plantar a macaxeira, a banana, o amendoim, o que acha que é melhor. Ser rico é poder ter outros critérios que lhes faz ser próspero, não é? Então, essa educação para a sustentabilidade, como ela se traduz, não é? Ela se traduz, sobretudo, entendendo que, não é? Ter mais de 300 povos, etnias no Brasil, falando 278 línguas, essa é a nossa maior riqueza. Não é o pré-sal, por exemplo, que acresce o planeta. Essa visão de economia está transitando, como disse o Ricardo, não é? As pessoas estão dizendo agora, não, queremos botar o nosso recurso em outras atividades, que respeitem os índios, que respeitem a natureza. Nós estamos equipando os nossos jovens para cada vez mais aumento de produção por ganho de produtividade, não porque vai expandir a fronteira agrícola. Nós estamos educando as pessoas para que elas aprendam, não é? De que não é só o índio, o ribeirinho, o geraizeiro, o babassueiro que tem que aprender com os ocidentais brancos, mas nós, sobretudo, temos que aprender com eles. Né? No Mato Grosso, tem um município, eu não sei se é o de Novo Progresso, não lembro agora, que eles conseguem colher 2 safras. Os municípios mais próximos do Parque do Xingu. Porque, como a floresta é preservada, eles têm um período de dupla chuva. Então, eles conseguem plantar 2 vezes porque tem mais chuva do que dos municípios que destruíram sua floresta. Olha a ciência, olha a tecnologia dos povos indígenas. Né? Então, o capitalismo não é uma questão de vamos compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento, é integrar numa mesma equação. Não é? O rótulo do modelo, com certeza, não me importa. O que me importa aqui é o conteúdo. No socialismo, a visão do Putin é de destruição. A visão do Trump é de destruição. No sustentabilismo, é de manejo, de uso sustentável, de respeito à diversidade social, cultural, ambiental, não é? De busca pela sustentabilidade, inclusive do ponto de vista da estética. Olha para a estética de uma floresta preservada, não é? No seu ambiente natural. Olha para a estética do Pantanal. As pessoas pensam que é mato, não é. Ali é uma indústria de água. Ali é um lugar onde você tem, não é, uma riqueza imagética, uma riqueza pictórica, uma riqueza acústica,
não é? Uma riqueza de aroma, de cores, de belezas, não é? Eu fico muito feliz da gente fazer esse debate na educação, porque educar no século XXI, em plena crise civilizatória, é educar para um novo padrão civilizatório. Esse novo padrão civilizatório não se inventa do nada, ele nasce dentro do que existe, mas não para repetir, para ressignificar, para aprender com os nossos próprios erros, preservando o que deve ser preservado, corrigindo o que deve ser punido e inventando o que precisa ser criado, não é? Nós vamos ter que exercitar a nossa capacidade de acreditar criando, e é assim que a gente vai mudar o modelo. Agora, uma coisa é certa, a crise ambiental global que atinge a humanidade, geográfica e demograficamente, inteira, né? Atinge o planeta inteiro e a humanidade inteira, exige que todos sejam sustentabilistas. Só o Bolsonaro não descobriu isso aqui no Brasil. Se você é progressista, sustentabilista. Se você é conservador, seja sustentabilista. Se você é socialista, sustentabilista. Porque essa é a base de existência para qualquer um. Se você é cientista, desenvolva a ciência pensando a sustentabilidade. Assim como no passado a gente pensava o desenvolvimentismo. Obrigado, professora Célia. Está com você. Célia, passar para você. O microfone está sem som. Célia, você nos escuta? Isso, agora é botar o microfone. O som está travado. Célia, pode falar. Acho que ela não está me ouvindo. Professor Cristóvão, será que o senhor pode chamar? Porque às vezes do meu computador não sai. Chamar a Célia. Tá. Não está ligado. Marina, você chama a Célia? Célia? Por favor, ligar o seu microfone, Célia. Seu microfone. Sem você, esse encontro não serve. Ela não está ouvindo a gente. Você, ela não escutou, Marina? Acho que das vezes pode... O Ricardo, tenta o Ricardo. Não me ouviu. Talvez seja melhor você sair e voltar. Ela saiu. Ou mandar uma mensagem pelo chat, não tem como mandar? Tem. A Beatriz deve estar falando com ela agora, e ela já volta. Então, a gente está nessa discussão muito interessante, e esses dados, para quem está nos acompanhando, eles estão sendo coletados, tanto das muitas perguntas, tá, que aparecem, tá, e vou abrir para a Marlova falar um pouquinho. A Marlova quer dar um toque para a gente. Pode entrar, Marlova. Então, depois eu tenho um minuto. Rapidamente aproveitar para tranquilizar o professor Cristóvão, que com certeza nós vamos fazer chegar à comissão os debates que foram feitos hoje, as participações, tanto nós quanto a Fundação Santillana estamos empenhados em ouvir o Brasil e ampliar, como eu disse aqui no início, o diálogo em relação aos futuros da educação. E eu queria fazer um pequeno gancho, rapidamente, entre a questão da sustentabilidade e do próprio futuro da educação. Eu acho que a Marina foi muito feliz lá no início, quando ela disse que nós temos que repensar padrões de consumo e a questão, que é uma questão muito antiga entre ter e ser, né? Este debate, ele diz educação aprendendo a tornar-se, né? Nós sabemos a contribuição fundamental da educação para o devir, para o que queremos, para quem somos. E a Rebeca iniciou o nosso diálogo falando dos 4 pilares do Delors, né? Da importância do relatório Forre e também do Delors para a educação
São relatórios já de muitos anos e continuam muito presentes para todas as pessoas que se ocupam de educação no mundo. Então, acho que a nossa expectativa, a expectativa da Unesco, quando lançou esse grupo para debater sobre os futuros da educação e que educação queremos, e vinculou isso a um debate também sobre a sustentabilidade do planeta, porque já está claro que a educação ela depende, sim, que haja uma preocupação com o futuro sustentável. Quando a ONU lançou a Agenda 2030 em 2015 e falou de objetivos de desenvolvimento sustentável, não podemos esquecer que o objetivo 4 é educação de qualidade, equitativa e inclusiva, não é qualquer educação. Nós estamos falando de uma educação que inclua, e como eu disse aqui no início, todos precisam caber. O último relatório de monitoramento global da educação, lançado este ano pela Unesco, feito por uma comissão independente que monitora os avanços da educação em 209 países, alertou justamente para a importância da educação inclusiva. Então, eu queria lembrar que é muito importante que nós estejamos sempre vinculando o nosso debate à ideia de um futuro sustentável. Não vou me alongar, a Célia já está de volta. Por favor, Célia. Obrigada, o microfone estava travado, eu não conseguia. Foi muito bom escutar todo mundo, agradecer por esse espaço. E, na verdade, esse caminho, como já colocou os companheiros, companheiras por Marina, na verdade é aquilo que eu já tinha falado, que é muito mais essa responsabilidade de formar não somente para a ciência, mas, sobretudo, consciência. E nós temos, na verdade, essa grande esperança de barrar esse projeto predatório, que a gente fala, mas tem solução, vamos reflorestar é uma saída. Mas, na verdade, reflorestar é tão trabalhoso, reflorestar consome tanto tempo, reflorestar, na verdade, é para um projeto tão a longo prazo, que, na verdade, a nossa luta tem que ser muito mais do que para reflorestar, é por não desmatar, porque, nesse momento, todo esse projeto desenvolvimentista, ele é predatório, porque ele preda a terra, ele preda os rios, ele preda as águas, ele preda, na verdade, a possibilidade de respiração do mundo. E aí eu lembro muito do nosso grande líder aqui, da nossa aldeia em memória, quando eu entrei na escola, sempre estudei aqui na escola indígena, até o ensino médio, e quando eu tinha 6 para 7 anos, e aí a professora fez a pergunta, o que nós queríamos ser quando crescer. E todo mundo falou que queria ser advogado, médico, e eu falei que queria ser professora, porque eu pensei que era fácil, né? E depois, mais tarde, me tornei professora de cultura. Nunca fui professora de finalização, fui professora de cultura, ensinava direitos indígenas, fazer cerâmica, a língua aquém. E aí depois a professora ficou assim, um pouco com vergonha e falou para ele, vou fazer a pergunta para ele também, se o senhor tivesse oportunidade de ter ido à escola, o que o senhor queria ser? Ele falou que queria ter uma enxada, só ter uma enxada bem amolada para plantar para aquele bando de doutor. Essa fala marcou minha vida, porque hoje em dia, muito mais do que pensar esse lugar de onde constrói o nosso ser também, o que podemos nos tornar, é como podemos ser tudo isso sem perder a nossa autonomia alimentar. E quando fala da economia, nós estamos falando de uma economia que também tem envenenado não somente a nossa terra, o nosso território, os rios, mas que tem envenenado o corpo. O que é a população hoje no Brasil, se não está fadada também a uma doença cancerígena por conta do envenenamento de nossos corpos? O que as populações indígenas no Mato Grosso do Sul, quando as mães elas têm os filhos envenenados ainda no útero da mãe, por conta da grande desmatamento e também sobrevoando com venenos em cima de todas as aldeias ali, como o caso do Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Então, hoje, pensar alimentação é muito mais do que a gente pensar uma autonomia, mas, sobretudo, pensar a soberania, mas aí eu tenho brincado e falado que é a saborania alimentar. Então, hoje, quando a gente pensa nessa monocultura da soja, produto de commodity que é para exportação no Brasil, esses produtos estão exportando não somente grão,
eles estão exportando as nossas vidas. E ano passado, quando nós lançamos a jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais pela Europa, e que nós percorremos 12 países, 20 cidades, em 35 dias, fazendo essa denúncia, porque nós fizemos um amplo relatório e que lá acusava que a maioria da parte da exportação de produtos que vão do Brasil, na verdade, vai da área de conflito, fomenta o trabalho escravo e ainda é grande responsável pelos conflitos territoriais. Ano passado foram 130 lideranças indígenas assassinadas por conflitos territoriais. E esses conflitos territoriais têm a ver exatamente com a demanda, porque a cada vez que a economia aumenta a demanda, aumenta também o conflito territorial. Nós precisamos repensar numa outra economia que não seja a economia da morte, que o PIB não pode crescer quando acontece um grande crime como aconteceu em Mariana, como aconteceu em Brumadinho. Por que o PIB tem que ser exatamente esse medidor quando acontece um desastre grande, quando morrem pessoas? Nós precisamos repensar nessa economia que não seja a economia da morte. E aí é muito contraditório, nós precisamos ter uma coerência muito grande, porque não ser contra o governo Bolsonaro ou ser contra o governo Bolsonaro, não ser a favor desse governo, que eu falo que a primeira pessoa que ele atacou foi uma mulher, e as pessoas perguntam quem foi essa mulher? Foi a terra. E quando ataca a terra, que não é somente nossa mãe, que é a nossa avó, nós nos levantamos, porque ela é mãe da nossa mãe, e ela é mãe de todos os rios, e ela é mãe da nossa própria condição de vida aqui nesse território, nesse planeta. E aí, na verdade, não apoiar esse atual governo não significa que é a favor dos povos indígenas, porque não pode exatamente dizer que é a favor dos povos indígenas quando assina flexibilização ambiental, quando é a favor, por exemplo, da mineração, quando é a favor do garimpo. Então, quando tenta negociar uma educação diferenciada, a saúde dos povos indígenas, quando tenta negociar o nosso território, que é a nossa morada coletiva, não está negociando apenas um lugar como objeto, está negociando as nossas vidas. Nós precisamos pensar um rumo da educação que pensa a ciência não somente como objeto, mas principalmente o valor da subjetividade, uma educação que alargue o seu enxergar, que possa enxergar, inclusive, uma ciência oculta, porque essa ciência também que constitui o nosso equilíbrio do pensar e de nosso ser no mundo. É preciso todo mundo entender, a humanidade entender. A guerra do século XXI é o território. E se as pessoas não se sentirem sensibilizadas porque não está sujeita a morrer, como todos nós estamos sujeitos a morrer, porque estamos condenados a morrer pelos conflitos territoriais, nós podemos morrer pelo mal em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. Nós temos que pensar uma economia que não nos mate, porque a mesma arma que mata nós, povos indígenas, vai matar a humanidade. Então, nós precisamos repensar essa outra economia, porque nesse momento não é somente sobre preço que nós estamos falando. Nós estamos falando, sobretudo, sobre a retomada de valores. E nesse momento, nós não podemos enterrar a vida nos bancos. Nós não podemos negociar a vida que não é somente dos povos indígenas, mas, sobretudo, essa vida da humanidade. Então, nós precisamos levar a sério o projeto do bem viver como um projeto político de país. E por que somos nós, povos indígenas? Por que somos nós, povos, comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, ambientalistas, que temos condições de pensar junto esse projeto do bem viver? Porque somos nós que não temos a mão nem suja, nem de lama e nem de sangue pela mineração. Muito bom, muito bom. Vou passar para o professor Cristóvão, que a gente tem que terminar. Professor, só mais uma pergunta do Célio da Cunha, rapidinho, para o senhor mesmo. Na perspectiva da educação para a sustentabilidade, qual a responsabilidade e o papel dos governos e das elites dirigentes? Como o senhor foi um gestor em todos os setores, a gente, rapidamente, para a gente terminar, só para pegar essa fala do Célio, e aí o senhor termina. Eu vou responder imediatamente para poder entrar no resto e numa pergunta anterior. Eu diria, Célia, a primeira responsabilidade é ter escolas. Pode ser até diferente das atuais, por causa da internet e tudo. Mas nós hoje não temos escola, nós temos fake escolas. Eu não entendo como é que estamos tão preocupados com fake news e não nos preocupamos com fake escolas. E segundo, essas escolas, elas terem dentro delas, a Célia falou, novos valores. É aí que está a chave.
e ensinar a criança a ter valores em relação à terra e ter valores em relação a si e à humanidade e à nação. Agora, teve uma pergunta sobre se é possível a sustentabilidade ser praticada hoje na economia. Não. Enquanto a economia, teoria, é que o português tem a mesma palavra para dizer duas coisas diferentes. A economia, como ela funciona, e a teoria que explica. Os gringos têm duas palavras para isso. Pois bem, enquanto a teoria econômica que nós temos é a do tempo do produtivismo, do consumismo, nós não vamos ter uma economia funcionando com sustentabilidade plena. A Célia falou, muita gente talvez não entenda essa ideia da economia da morte. Eu vou dizer, as balas que mataram John Lennon aumentou o produto interno bruto. A morte do John Lennon não se refletiu pela perda de tudo que ele ainda faria na vida porque era jovem. Se repercutiu pelo valor do revólver que aquele assassino comprou e das balas que foram usadas, porque é a economia do material. O PIB é o material. Então, a gente precisa de uma nova teoria. Nós não temos ainda o Marx da sustentabilidade. E mesmo o Marx não serve para a sustentabilidade, porque ele é de um tempo em que esse não era um tema fundamental. Ainda não temos a ideia da mais-valia sobre a terra. Ainda trabalhamos com a mais-valia de um empresário sobre um trabalhador. E dos dois sobre a terra, Célia, ainda não temos isso. Agora, gostei muito quando você disse que esse Bolsonaro agrediu uma mulher chamada Terra. Eu lembro que muitos anos atrás, durante um regime militar, não, durante uma ditadura no passado, um grande advogado defendeu um grande cidadão chamado Carlos Prestes, que estava preso, usando a lei de proteção aos animais. Talvez esteja na hora da gente acusar o Bolsonaro de feminicídio, ao tolerar, Marina, o garimpo, onde não devia ter, ao tolerar a destruição de terra. Talvez as pessoas se sensibilizem mais. Lembrando, Célia, graças ao que você disse, a sua metáfora, que Bolsonaro dá tapa numa mulher chamada Terra. Então, eu fiquei muito feliz desse encontro hoje, Marina, desse encontro ouvindo você, Célia, ouvindo o Ricardo, vocês, obviamente, da Santiana, a mais nova da Unesco, e esse foi uma manhã muito agradável para mim, porque eu sou, sobretudo, aluno, depois professor, e hoje eu aprendi muito. Muito obrigado a vocês. Então, obrigado, professor, Marina, Célia, o Ricardo, eu não sei se ele caiu. A gente vai encerrar aqui. Malova, quer falar alguma coisinha para terminar? Se você estiver me ouvindo. Então, muito obrigado a todos. E eu deixo para você fechar, Malova. Tá ótimo. Eu queria, então, lembrar que a nossa preocupação central ao promover esses seminários é escutar diferentes vozes, ampliar o debate e tratar do futuro, os futuros da educação que queremos. Lembrando, de novo, que a educação é um direito humano fundamental e um dos pilares do desenvolvimento sustentável que precisamos e queremos construir para o futuro da nossa humanidade comum. Esse é um compromisso de todos e a responsabilidade é coletiva. Vamos continuar promovendo esse debate, teremos outro com a presença do professor Antônio Novos, um excelente nome, muito inspirador, e vamos continuar com esse debate em português, pedindo que todos vocês que desejam participar se conectem no site da Unesco e deem suas contribuições. Muito obrigada. E obrigada aos nossos convidados e à Fundação Santiliana, nossa parceira. Tchau, a gente vai botar o vídeo que abrimos no começo. Então, obrigado a todos. Tchau, a gente está documentando tudo isso para depois entregar para a Unesco e distribuir para a sociedade. Obrigado, pessoal. Vamos ver o vídeo. Gleides.